Amén. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias, por favor. En la carta de 2 Pedro, capítulo 1, vamos leer dos versículos 20 y 21. 2 de Pedro 1, 20 a 21. Graças a Deus. Amém. Amém, hermanos? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaram siendo inspirados del Espírito Santo. Digam todos graças a Deus. Graças a Deus por isso. Amém. Hermanos, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre esse assunto, sobre essa passagem da Bíblia, eu me quedei muito surpreso porque há muitas interpretações sobre isso. Os doutores, os estudiosos, têm esse texto da Bíblia como um dos mais discutidos. Sim, há muitas interpretações, cada estudioso dá um parecer diferente sobre o que Pedro está dizendo aqui. Pero ao analisar seu contexto, quando você lê todo isso, nós podemos compreender que a explicação mais correta aqui seria de que aquelas verdades que os profetas comunicavam para o povo não eram originadas por eles mesmos. Amém? Amém. Os profetas ou os escritores da Bíblia não exponiam suas próprias ideias allí quando escreviam. Não exponiam allí suas próprias interpretações, suas próprias sugerências ou invenções. Não eram coisas de sua mente. Não eram suas próprias opiniões, sino que eram de uma origem mais elevada. Sim, correto. Amém? Origem mais elevada. Foram allí transmitidas a eles por Deus. Amém. Por lo tanto, o apóstolo Pedro pretendia aqui dizer que o que eles comunicavam para o povo não era originário de eles mesmos, sino que era de origem mais elevada do que eles, ou seja, mais alto que a humana, o reino do homem. Sin embargo, isto não significa que os profetas não entenderam a natureza de suas próprias comunicações. Eles sabiam de onde estava vindo isso que eles recebiam. Sim, amém. Eles não estavam aí apenas como meros instrumentos inconscientes e passivos em las manos de Deus para dar a conhecer sua vontade. Não. Eles sabiam perfeitamente o que estavam dizendo. Sim, amém. Porque se por um lado eles não eram os autores dessas enseñanças, dessas revelações, por outro lado, uma vez que Deus les comunicava algo, eles passavam a ter uma revelação de lo que les foi mostrado. Corretamente. Quizás os que ouviam, escutavam eles, não compreendiam, mas eles sabiam do que estavam falando. Sim, amém. Amém. Então, por lo tanto, a palavra interpretação não só significa que eles tiveram a inspiração para escrever ou para falar, sino também para explicar ou dar um significado a lo que lhes foi dito por Deus. Sim, amém. Pero suas explicações não seriam em absoluto basadas em suas próprias conjecturas ou presunções, não, sino que em lo que Deus mesmo les hizo entender e compreender e passar para a igreja. Então, quando em Hebreus se menciona sobre Melquisedeque, se diz allá o seguinte, eu vou ler aqui, Hebreus 7:2, al qual asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo, primeiramente ele se interpreta rei de justiça e luego também rei de Salém, que é rei de paz. Amém. Então, mira que aqui a palavra interpretação, porque aqui disse que primeiramente ele se interpreta rei de justiça.
Você está dizendo o que significa o nome Melquisedeque. E a palavra que o autor de Hebreus usou aqui para explicar foi interpretação. Sim. Ou seja, vamos interpretar o nome Melquisedeque. O que quer dizer? Quer dizer rei de justiça. Então, aqui, essa palavra, interpretação que foi usada, tem que ver com o sentido e o significado desse nome, que quer dizer, como disse, rei de justiça. Por lo tanto, o autor não está explicando o que significa tal nome, ou seja, ele nos está explicando, em verdade, o que esse nome significa, e isso não foi uma interpretação privada dele, mas foi basado em lo que Deus mesmo lhe revelou. Amén. Sí, correcto, la revelación. Então, nós podemos concluir que a interpretação é uma explicação, hermanos. A interpretação é uma explicação de lo que foi revelado por inspiração. Sí, amén. ¿Ustedes compreendem isso? Sí, amén. Então, o profeta hasta pode usar suas próprias palavras para explicar, pero lo que ele está transmitiendo tendrá que ser algo compartido a ele por uma revelação dada por el Espírito Santo. Sí, amén. Sem essa revelação, ele não podia saber de absolutamente nada do que ele estava dizendo, o que ele recebeu, nem sequer por dedução, pois o que ele estaria falando não seria de algo produzido por sua mente, sino por la mente de Deus. Amém? A interpretação da palavra de Deus é uma explicação de algo que Deus lhe revelou para ele. Pero, aunque um profeta pudiera compreender muito bem o que lhe foi compartido por revelação a Deus para ele, para seu coração, isso não significa que seria algo fácil de explicar. Sí, correcto. Porque interpretação é explicar. E os profetas interpretavam, ou seja, explicavam a revelação. Pero mesmo assim, não era algo fácil de se fazer. Por que isso? Porque você tem que ter em vista que se tal revelação fuera dada por inspiração do Espírito Santo, seria extremamente necessário que aquele que la oyera tenía el mismo espírito que inspirou ao profeta a falar. Amén. Es ¿Me correcto. compreende? Sí. O Espírito vai ungir um profeta para falar. E aqueles que escutam têm que possuir em si o mesmo espírito que usou aquele homem para falar ou para escrever. Sí, está correcto. Nadie en este mensaje, por ejemplo, podrá entender lo que el hermano Branham intentó explicarnos si no poseía en sí el mismo espíritu que le reveló todo lo que le fue enseñado. Sí, correcto. ¿Sí? Usted no va a comprender ni la Biblia, hermanos, ni el hermano Branham, ni las cintas, si usted no tiver en usted el mismo espíritu que estaba en el profeta. Sí, correcto. Es necesario tener la misma mente de Cristo, que está em seus profetas e que estuvo também em nosso profeta, William Branham. Pois a mente carnal é débil, é negligente para escuchar e aprender o que é espiritual. Amén. Sí, correcto. Amém? A mente carnal não pode compreender aquilo que é espiritual. Hebreus 5, 10 a 11. Nombrado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, del qual temos muito que dizer e difícil de declarar. Assim está em suas traduções. Sí, así em las es. nuestras está interpretar. De difícil interpretação. Ah, sí, sí. Porquanto sois tardios para ouvir. Ou seja, a dificuldade da interpretação não é para ele que transmite a revelação, em verdade, sino para ele que aún não la tiene. El que la oye no la tiene. Amém? Sí, amén. Pois sem revelação não há como entender. Correcto. E o intelecto não pode obter uma revelação. A mente do homem carnal não pode. Sendo assim, irmãos, a interpretação correta da palavra de Deus proviene de uma sabedoria divina. Amén. Sí, correcto. E essa sabedoria divina viene do alto, de onde mesmo vino a unção para usar um profeta, para escrever, para profetizar, para ensinar. Amén. ¿Sí? Para você compreender, tem que vir da mesma origem. Sí, amén. Então,
Es esta sabiduría que permite al hombre tener una interpretación y un entendimiento correcto de las cosas de Dios. Ahora, ¿será que todos los hombres que predican la palabra, será que ellos tienen ese mismo espíritu que ungió los profetas, los escritores de la Biblia? ¿Será? Vea que dice allá en Eclesiastes 8, verso 1. ¿Quién como él sabió y quién como él sabió? Creo que así que se interpreta. ¿Quién como el sabio? Como el sabio, ok. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como él que sabe la interpretación de las cosas? La sabiduría de este hombre hará relucir su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Entonces, el sabio interpreta las cosas correctamente porque posee la mente de Cristo. Amén. Se usted não tiver a mente de Cristo, você não vai poder fazer isso. Então, nós não podemos interpretar ou entender a palavra de Deus sem que Ele mesmo la revele para você. Correcto. Por lo tanto, a menos que su Espírito Santo, então, esté no creyente, ele será incapaz de extrair de la Bíblia su verdadeiro mensaje. Em verdade, o Espírito Santo de Deus é o único intérprete de la palavra para su iglesia. Sí, correcto. Amén. El Espíritu Santo es lo único intérprete de la palabra. ¿Sí? Vamos a leer algo aquí que el hermano Branham dijo en su mensaje, La infalible prueba de la resurrección, de 57. Nuestro querido Padre Celestial, es verdaderamente con gran privilegio que estamos esta noche ante este grupo de personas con tu palabra abierta. E nós entendemos que não é de particular interpretação, e solamente tu, Senhor, pode interpretar sua palavra. E te pedimos que seas com tão amável de nós para venir esta noite e esta manhã também, porque necessitamos também, Sí, claro. e enviar ao Espírito Santo para que Ele pueda ir diretamente na palavra e interpretar a palavra a nós. Sí, correcto. Amén. Vê? O Espírito Santo vai a sua palavra e vai interpretar. Ou seja, Ele vai usar sua palavra para nos revelar. Sí, Sua própria palavra. Sua própria palavra nos ajuda a obter a revelação dela mesma. amén. Então, solamente o Espírito Santo, que é o autor da palavra, pode então explicar e abrir nosso entendimento, dando-nos a revelação de lo que se ha dicho. Sí, Amém? correcto. Outro mensagem. Pero desde o princípio não foi assim, de 58. Como lees as Escrituras? Com uma interpretação particular? As Escrituras dizem que não há Escritura dada com uma interpretação particular. É dada por um intérprete. Esse é o Espírito Santo que lá escreveu. O Espírito Santo que ela escreveu, ele é o verdadeiro, o único intérprete da palavra. Así, amén. Então, o Espírito Santo deve ser o único intérprete de sua palavra, porque foi ele mesmo quem escreveu a palavra que foi dada a los profetas por inspiração. Por lo tanto, se a interpretação não viene de ele, corre o risco de mesclar todo. Sí, correcto. Amén. Amén. Outro mensagem, a ele oí, de 58. E a Escritura não é de particular interpretação, foi escrita por el Espírito Santo. E el Espírito Santo é o único que pode revelá-la. Sí, amén. Correcto. Amém. Biblia. Então, vamos prosseguir lendo, pero quero comentar aqui. Nenhum homem, então, pode revelar. Nenhum homem, nadie. Nem sequer o profeta que foi utilizado por el Espírito Santo para escrever e falar. Quando o autor de Hebreus dijo todas estas coisas são difíceis de interpretar, ¿sí? Era porque ele sabia que nem sequer ele podia dar a revelação dessas coisas, salvo o mesmo Espírito Santo, que é o único intérprete, é decir, revelador de sua palavra. Amém? O hermano Branham prossegue dizendo aqui, já que está oculto a los ojos de los sábios e entendidos, e se revela a los bebés que aprendem. Sí, correcto.
¿Por qué que un bebé tiene más facilidad para aprender que un adulto, hermanos? ¿Por qué será? ¿Ah? Porque él no sabe nada. Él no sabe nada. Su mente está vacía. Amén. Y también porque él no tiene ninguna otra información anterior que él pudiera usar para disentir. ¿Sí? Pero un adulto, él tiene más dificultad Sí, correcto. para aceptar ciertas verdades. ¿Por qué? En primer lugar, él piensa que ya domina determinado asunto. Oh, ya comprendo eso, entonces nem precisa me explicar o revelar. No, ya tengo la revelación. Já tem alguma coisa assim? Sí, correcto. E em segundo lugar, porque ele crê que a informação que ele já tinha antes era a correta. Sí, así es. Então, ou seja, ele hará razonamentos, vai razonar com sua mente, vai a razonar, irá razonar, coisa que um bebê não vai fazer. Amém? Correcto. Então, o que ele, irmão Brana, nos está diciendo es que el Espíritu Santo solo puede interpretar su palabra a los que no arrazoaren con ella. Que no razonaren con esta palabra. Que no la negaren. El hermano Brana prosegue aquí. Sí. Así que si no tienes cuidado, si no se utiliza la mente del Espíritu Santo para ayuntar todo, usted tendrá su escena toda mezclada. Por ejemplo, como una vaca pastando hierba sobre un árbol. Y así es como parece. Mar armado de rompecabezas. Sí. Entonces, ustedes conocen esa figura que el hermano Brando usaba? Sí, sí. Una vaca pastando, sí, Sí, hierba rompecabezas. arriba de un árbol. O también usaba otra figura de un pescador lanzando su anzuelo en una arena para pescar. En el agua. Sí, así que muchos ministros están haciendo. Porque están cambiando las cosas, hermano. Las cosas del lugar. ¿Sí? Usan la escritura, pero usan de su propia manera particular de interpretar. Arman mal. Ajá. ¿Sí? Por lo tanto, como hemos visto, para entender su palabra necesitamos tener la misma mente de quien la escribió. Amén. Y será solamente de esa manera que Dios interpretará su palabra para nosotros, nos dando su mente de modo que podemos obtener una revelación perfecta de su palabra. Amén. Voy para otro sermón del hermano Brana. Cristo llama a la puerta de 58. Señor Dios, esta es tu palabra en la que nos estamos acercando. Ningún hombre, por mejor preparado que esté, es suficiente para lidiar con la palabra de Dios, pues ella no es de particular interpretación, como leemos en las Escrituras, pero eso fue revelado por el Espíritu Santo. Y pedimos al Espíritu Santo a venir esta noche e interpretar la palabra que leemos. Sí, amén. Entonces, si alguien oye la palabra con una mente humana, su interpretación errada de la palabra le llevará al pecado. Te llevará al pecado. Amén. Sí, correcto. ¿Comprende el riesgo que hay donde no hay una interpretación correcta de esa palabra? Voy a leer lo que el hermano Brando escribió en su libro, una exposición de las 7 edades. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo. Aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo oían la palabra, la recibían y por medio de ella vivían. Y la vivían. Usted va a vivir por medio de la palabra revelada de Dios. Sí, amén. Aquellos que no tenían el Espíritu, esa primera cosa que usted tiene que tener, el Espíritu. Aquellos que no tenían el Espíritu la oían solamente como hombres carnales. Le ponían una interpretación equivocada y entraban en el pecado. Sí, amén. La interpretación equivocada de la palabra va a llevar el pueblo al pecado. Correcto. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho en nuestras ministraciones en Brasil, siempre cuando hay error en una iglesia, en una congregación, en una asamblea, este error empieza primero por su ministro, por su pastor, por su líder. ¿Sí? Antes que, no sé cómo está en sus traducciones, fuego extraño. Ajá. Fuego extraño. Sí, fuego extraño. ¿Sí? Entonces, ese fuego extraño, para venir a un pueblo, viene primero por su lideranza.
Por su líder, que por trae su la líder, doctrina por errada. su maestro, por su predicador, por su pastor. Sí, correcto. Entonces, si él diera para aquel pueblo una interpretación equivocada, todo el pueblo estará en pecado, hermano, si aceptar aquello. Sí, correcto. La única cosa es usted ir para el desierto si usted es un hijo de Dios. Ajá. ¿Sí? O sea, isolar, ¿comprende? Aislarse. Aislarse de esas interpretaciones. Entonces, si alguien no tiene la mente de Cristo para comprender su palabra, solo lo que le quedará será interpretar, entonces, ¿de qué manera? Con su propia mente. Con su mente humana. Ajá. Sí, con sus razonamientos. Pero el fracaso de ellos será total. Sí, correcto. Porque la palabra de Dios suena extraña para alguien que aún no tiene la mente de Cristo. Ajá. Y la mente del hombre solo lo que podrá hacer será contaminarla con todo tipo de ismo, Todo tipo de doctrinas falsas. doutrinas falsas. Outro mensaje, no fue así desde el principio de 59. Deje la palabra de Dios de la manera en que Él la escribió, En que Él escribió ahí, déjenle. Amén. sin particular interpretación. Amén. Solo hable por ella misma cuando nadie la contaminó. Lee y crea. Amén. Puede parecer extraño, raro, algunas de sus citas de versículos, pero Dios a veces opera de maneras misteriosas sus maravillas para ejecutar. Debemos creer en ello. Amén. Amén. Entonces, en verdad, hermanos, la palabra de Dios solo parece extraña, como él dijo aquí, para quien no posee ese Espíritu Santo Para que no tienen espíritu. para interpretarle. Amén. Amén. Algunos toman las palabras inspiradas de Pablo, por ejemplo, donde él dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pues acredite, algunos leen esas mismas palabras con sus mentes carnales de esa manera. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el propio Dios Jesucristo. É assim que eles estão lendo, é assim que eles estão interpretando. Añadieron su colocación, su interpretación, Torcieron la su Biblia. razonamiento carnal sobre la palabra. Sí. ¿Por qué eso? Porque está faltando el mismo espíritu que ungió aquel que escribió la Al palabra. apóstol, amén. Amém? Então, o que você tem nesse caso aqui que eu estou citando? Uma vaca pastando arriba de um árvore. Sí, Sim? Comendo erva acima de um árvore. Outro mensagem do hermano Branham, perguntas e respostas, de 59. Agora, as escrituras, sendo ellas la palavra infalible de Deus, eu creio que solamente há uma sola coisa que pode interpretá-las corretamente, e isso é o Espírito Santo. Sí, Amén. correcto. Um ministro poderá interpretar corretamente para você se ele ter esse mesmo Espírito Santo. Amém? Amén. Sí, correcto. Eu creio que o Espírito Santo, quem escreveu as Escrituras, dijo que elas não são de interpretação privada. Por lo tanto, e se em toda a Escritura não há contradição, então o mesmo Espírito deverá ser ele que las interprete sem deixar uma sola afuera. Pero mucha gente en sus iglesias y en sus creencias tienen diferencias. Alguna cosita de la que ellos se agarran que pudiera estar un poquito contrario. Si lo están, haga usted lo que a mí me gusta hacer cuando estoy comiendo pastel de cereza. Yo nunca me como la semilla. Cuando llego a la semilla, tiro la semilla y continúo comiendo el pastel. Así que hágalo usted así. Amén. Porque você está em um lugar, às vezes, que esse ministério não cresce 100% em toda a Bíblia. Então, o hermano Branham disse, queda com que ele estiver dizendo que estiver correto, sim? E algumas coisas que estiverem erradas, você simplesmente lance fora, pero queda com a parte boa, sim? Ele disse que em todos os grupos religiosos há um pouco de verdade, pero não há toda a verdade. Sim, porque em todos esses grupos eles põem sua própria interpretação. Sus huesitos, sus semillitas. Agora, para ele, hermano Branham, as semillas ou os huesos, como ele dizia em outras ocasiões, seriam aquilo que ele sabia que não passava de o quê? De uma interpretação humana.
Correcto. Amém? Compreende isso? E não algo que fuera revelado en la palabra, não. Não está falando disso. Sin embargo, o problema é que qualquer que oiga a palavra de Deus com uma mente carnal, rechazará pensando ser uma semilla ou isso. Alguns estão sendo isso. Chamando de tinieblas aquilo que é luz. Sí, correcto. ¿Sí? De mal aquilo que é bueno. ¿Por qué isso? Porque ela sempre suena estranha, a palavra de Deus sempre vai sonar estranha para alguém que não tuvo a revelação. Sí, correcto. Me vou para outro sermão aqui. Locusta, lagarta, pulgón. Nunca intente interpretar a palavra de Deus. Solo diga o que disse e não importa o que ella é. Então, basta alienar-se com ella. ¿Sí? Alienar-se? Sí, aturundarse. Como? Alinearse. Alinear-se com ella. Isso é todo. Não cambie a palavra. A Bíblia diz que a Escritura não é de uma interpretação particular. Não temos o direito de dizer estas coisas. Só temos que ler e dizer exatamente como disse. E crer da mesma maneira. Não me importa quão ridícula pareça, creia de todos os modos. Correcto. Créala. Então, em verdade, irmãos, a palavra só poderia parecer ridícula, como está dizendo aqui, para alguém, estou tentando explicar isso, que tentasse aprendê-la com a mente humana, sem revelação, sem o Espírito Santo, em vez de com a mente de Cristo. Amém? Quando algum unicista da mensagem não está de acordo com o que predicamos, por exemplo, ¿sí? Lo hace pensando ser ridículo todo o que oyó ou leyó, sem saber que em realidade é a mesma palavra de Deus que está sonando ridícula para ele. ¿Sí? Sí, correcto. Ele trata como isso. Isso é o isso, vou jogar fora. E é a palavra de Deus, a revelação. Por que o isso para ele? Por que semilla para ele? Porque não tem a revelação. Ajá. É por isso que o irmão Branham falava de la necessidade de ter uma atitude mental correta frente à palavra, pois só assim poderíamos aceitar o que ela disse. Aceptar lo que ella dice. ¿Sí? Aunque não consigamos entender ou que não tenha sentido às vezes, ¿sí? Pois isso já seria um passo importante para que o mesmo que a escreveu puede revelar-nos. Amém. Amén. Vou para outro sermão. O pacto de Abraham, confirmado de 61. Solo tienes que ir directamente a la palavra. Não é de uma particular interpretação. Solo leia a forma em que está escrito e cree de la maneira que está escrito e de la maneira que você deveria crer. E se não dudar de ella, produzirá todo o que prometeu. Amén. Sin duda de ella. Se você pode tomar a atitude mental correta que Deus lhe escreveu. Deus dijo esto, a promessa é minha, eu creio. Observe esto suceder. Isso tem que suceder. Ou seja, há bendições, há promessas na palavra para aqueles que creem e aceitam a palavra. Sí, amén. Da maneira como ela é. Como está aí. Então, vocês vê que não há benefícios para aqueles que querem entender a palavra com sua própria mente, irmãos. Amén. Agora, assim como o Espírito Santo usou profetas para escrever a palavra, sua palavra, também pode usá-los para revelá-la para nós. Revelarla para nosotros. Amén. Amém? Assim como o Espírito Santo usou profetas para escrever a palavra, esse mesmo Espírito Santo tem que ungir você para compreender sua palavra. Sí, amén. De Correcto. modo que quando você ouve a explicação dada por um profeta de Deus, é a interpretação de Deus mesmo que você estará ouvindo. Amén. Pois aún será o mesmo Deus que escreveu sua palavra, hablando por um profeta. Sí, amén. E como já dijimos, aunque a palavra não é do profeta, ele tem sim, hermanos, a revelação dessa palavra, Correcto. de lo que lhe foi dado por Deus. E pode com ela explicar-la sem revelá-la, pois este profeta não será exatamente um intérprete da palavra, pero será um veículo por el qual o intérprete, que é o Espírito Santo, usará para revelar algo espiritual para os espirituales, não para os carnales. Os carnales não vão compreender. Vou para outro sermão, la sabedoria versus fé.
de 62. ¿Qué el diablo intentó hacer con la sabiduría? Hacer la palabra de Dios decir algo que ella no dijo. Así es. Él intentó hacer la palabra de Dios decir algo que ella no dijo. Entonces, es así que sucede hoy. Cuando intentan hacer la palabra de Dios decir algo que ella no dice. Sí, amén. Bueno, ellos dicen, bueno, yo le diré, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta. Bueno, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta. La Biblia dice que la profecía no es de particular interpretación. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no es una particular interpretación. ¿Por qué? La palabra del Señor vino a los profetas. Se interpreta por el profeta. Sí, correcto. El hermano Branham está diciendo a usted que la palabra es revelada por el profeta. Sí, amén. ¿Comprende? No puede ser una interpretación particular. Los profetas ya interpretan para usted. Allí está, escrito bien allí, cierto allí. Así es como debería. Amén. Entonces, si los profetas interpretan la palabra de Dios, es porque a ellos se les ha dado una revelación divina de su palabra, ya que es Dios mismo en el hombre interpretando. Es su profeta correcto. Amén. Amén. El profeta es el intérprete, pero en verdad, el Espíritu Santo es lo que interpreta, pero estará usando su profeta, ¿comprendes? Es un vehículo Sí, correcto. del Espíritu Santo. Dios, identificándose por sus características de 64. También leemos en 2 de Pedro que toda la palabra de Dios fue escrita por ellos. Hombres de antaño, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Ellos eran profetas. La palabra vino a ellos y ellos la escribieron. Lo apuntaron bajo inspiración. Primero fueron identificados como profetas. Luego ellos escribieron la palabra de inspiración. Y ellos tenían la interpretación de la revelación divina porque era Dios en el hombre. Dios. Sí, correcto. Entonces los profetas tienen la interpretación de la revelación divina, porque es Dios por medio de ellos revelando, hablando. Amén. Sí, correcto. Entonces vamos a tomar un ejemplo práctico aquí sobre lo que el hermano Branham nos está diciendo. Amén. Vamos a leer alguna cosa de la escritura y vamos a ver cómo que ele interpreta esa escritura. Génesis 1:26, leemos lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una buena escritura que todos las conocen. Ahora, él dijo que un profeta puede interpretar la escritura para usted, ¿no dijo? Sí, lo dice él. Y el hermano Branham nos ha interpretado esa escritura aquí. Amén. 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 Voy a leer para usted cómo que ele interpretou essa escritura. Perguntas e respostas sobre Gênesis. E luego hizo esta pergunta agora. Hagamos. ¿Quién? ¿Quién está hablando allí? Padre y Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces vea que un profeta solamente puede explicar la palabra fielmente para usted, porque él es intérprete de ella, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, en verdad, que es el intérprete de la palabra, revela para ese profeta. Sí, amén. Y a menos que alguien tenga el mismo espíritu que está sobre aquel profeta, todo suena extraño y ridículo para él. Sí, correcto. Tanto la palabra de Dios como la explicación dada por medio de su profeta. Amén. Son todos huesos, semillas, ¿sí? Y hay ministros en este mensaje, hermanos, que discrepaban de essa interpretação aqui que o hermano Branham deu, porque são negligentes para ouvir, para escuchar. Eles intentam razonar dizendo que o hermano Branham cambiou sua enseñança e isso está basado em uma mala tradução hecha por las escrituras pela voz de Deus para o sermão um super señal. Porque há um sermão que foi traduzido pela voz de Deus, onde eles cambiaram a maneira como o hermano Branham falou. E eles usam hoje essa palavra, essa expressão, ou melhor, essa tradução errada da voz de Deus,
para decir, oh, el hermano Branham cambió su enseñanza. Sí, nosotros tenemos este sermón, sí, él dijo que el Padre y Hijo estaba hablando, hagamos el hombre. Pero mucho tiempo después, el hermano Branham cambió su enseñanza. Hay un otro sermón que ellos usan mucho, los unicistas usan mucho, que es la mensaje, un super señal. Voy a leer para usted como está aquí en su traducción hecha por la voz de Dios. 27 de diciembre de 59. Eso está muy aclarado en Brasil, pero es necesario para ustedes de língua aquí española, ¿sí? Comprendo eso, porque muchos no saben eso. Miren a Dios en sus maneras de obrar. Cuando Él creó los cielos y la tierra, convocó a los ángeles y Él dijo, hagamos. En todo lugar en la Escritura donde Él hizo algo, en la mayoría de las veces, no yo, sino mi Padre. No yo, sino mi Padre. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién el hermano Branham está diciendo que está hablando aquí? No yo, sino mi Padre. ¿Quién es ese? Mesías, el Hijo. El Hijo está hablando ahí. ¿Sí? ¿Por qué que el hermano Branham está diciendo eso? No yo, sino mi Padre. Porque era en el Hijo que Dios, el Padre, hacía y creaba todas las cosas. Sí, era en el Hijo. Entonces el hermano Branham está diciendo que Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo, pero este mismo Hijo dijo, no, no soy yo que estoy creando esas cosas, es mi Padre que está creando, que está haciendo. Pero mira, ellos leen todo eso y ahí aún así consiguen leer de esta manera. No, no fue el Hijo o Padre y su Hijo que creó, fue Padre y los ángeles. Porque el hermano Branham dijo que convocó a los ángeles y él dijo, hagamos. Muy raro. Algo raro aquí, hermanos, con esta traducción. ¿Por qué que el hermano Branham va a decir que Dios invocó, su traducción es esa, convocó, perdón, los ángeles para decir, hagamos? ¿Hagamos o qué? ¿La creación? ¿El hombre? ¿Por qué que el hermano Branham va a decir que Dios convocó a los ángeles para decir, hagamos? Si pronto él va a decir aquí que el Hijo dijo, no fue yo, pero mi Padre y mí. Algo extraño. Si no armoniza con la Biblia una... Entonces, hermanos, lá en el texto en inglés, y el audio también, usted va a ver que el hermano Branham no dijo, hagamos. ¿Sí? La palabra en la Biblia está allá, let us make, en inglés. La Biblia en inglés del hermano Branham, let us make, que traducindo literalmente quer decir, vamos criar, vamos hacer. ¿Sí? Y entonces los traductores traducen de una manera general diciendo, hagamos. No está errado. ¿Sí? La traducción correcta allá en la Biblia en inglés, let us make, quer decir, hagamos. Vamos a hacer, vamos a crear. Pero en ese sermón aquí, hermanos, el hermano Branham no dijo, hagamos. Él no dijo, let us make. Él dijo solamente, let us. La palabra make, que quiere decir crear, que quiere decir hacer, él no lo dijo. Entonces los traductores pasaron delante del hermano Branham y completaron la palabra como si él quisiese decir eso. Pero no, acomodaron. Los traductores pusieron su propia interpretación carnal en las palabras del hermano Branham, cambiando el sentido de sus palabras. Hablé rápido, pero ustedes me comprenden aquí. Entonces el hermano Branham no dijo que Dios convocó los ángeles para decir, let us make, porque el inglés está allá, hermanos. El texto inglés, en el audio, usted va a escuchar él diciendo, let us. Dejamos ese audio en video de YouTube para que todos escuchen, para ver el cambio que hicieron. Y no es la misma cosa, hermano Diógenes, no. Yo hasta pensaba también que era la misma cosa, pero un día fui consultar a alguien que hablaba inglés, el hermano Brian Kusurek. Él dijo, hermano Diógenes, el hermano Branham no dijo let us make allí. Él no dijo hagamos en su idioma. En nuestro idioma portugués es façamos. En su español, hagamos. Él no dijo, mira con atención. Y yo tuve que leer y escuchar. En verdad, hermanos, fue un cambio. ¿Sí? Entonces, el hermano Branham estaba creando una situación en que él convocó a los ángeles para apreciar lo que él estaba haciendo por medio de su hijo. Ese cuadro que él estaba pintando allí para la iglesia.
Pero como cambiaram suas palavras, eles estão dizendo, ouvime quando ele dijo, hagamos quê? Padre dijo, não, irmão, ele não era profeta, ele era um ariano, ele era um trinitário, não é assim? Já explicamos isso para você. Não, ele cambiou, ele não era profeta todavia, não tinha revelação, não era um profeta com interpretação revelada da palavra, não. Agora aqui está explicando para nós outros, ele dijo que Deus estava falando com seus ángeles. Por que eles têm que cambiar? Porque são unitários, são unicistas. Os unicistas não creem que o Hijo de Deus tuvo uma pré-existência. Eles dizem que o Hijo solamente nasceu da Virgem Maria. Eles dizem que essa enseñança do catolicismo ou dos trinitários, é verdade que os trinitários creem que o Hijo tuvo uma pré-existência, mas a diferença é que, como já explicamos para vocês, o hermano Branham dijo que o Hijo tuvo um princípio. Sim, a enseñança ou doutrina trinitária diz que esse Hijo é eterno. O hermano Branham dijo isso está errado, não é a interpretação correta, é uma interpretação falsa. E ele dijo aqui para você que a falsa interpretação vai levar você para onde? O pecado. Para o erro. E nós temos traduções ajudando nossos ministros de mensagem para levar todo o povo para o erro e para o pecado. Porque estão ponendo em suas mentes, em seus corações, uma outra interpretação da palavra, irmãos. Sim? E você vai estudar, porque o irmão Branham dijo, você que é historiador, lê os livros de los padres antinicenos. Sim, eu estou fazendo também minhas buscas, vou fazer um trabalho, estou falando aqui para vocês sobre isso. E eles todos dizem, o Hijo tuvo sim na pré-existência e o Padre estava falando com seu Hijo. Sim, correto. Todos os primeiros cristianos primitivos, os primeiros padres da igreja interpretavam dessa maneira. Pelos os unicistas, os unitários disseram, não havia tal Hijo antes. A mesma coisa que os judios não creem que Deus tem um Hijo. Sim, correto, não creem. A mesma coisa. Então, eles cambiaram a enseñança do hermano Branham com a tradução. A última vez que o hermano Branham estuvo allá em Bolívia, havia uma reunião de ministros, e o ministro de Bolívia disse, o hermano Branham, em vários sermões, o hermano Branham disse que Deus estava falando com os ángeles, quando disse, hagamos. Ele disse em vários sermões, e assim é, irmãos. Escute os ministros unicistas, eles vão dizer para você, em vários sermões, amados irmãos, não há nenhum sermão onde alguma vez o hermano Branham disse que Deus convocou os ángeles para dizer, hagamos o homem. Não há. Eu desafio você. Existe essa palavra em espanhol? Desafio. Eu desafio você a buscar, você não vai encontrar. Isso não é na enseñança do hermano Branham. Não há. Só há essa tradução errada aqui da voz de Deus. Solamente isso que você vai encontrar. Mas quando você vai ao original, você vai ver o que de fato e de hecho o hermano Branham disse e ensinou. ¿Sí? Se ele dissesse que Deus estava falando com seus ángeles para criar, ele seria um falso profeta. Sim, correto. E todos os ministros da mensagem que dizem que o hermano Branham ensinou que Deus falou com ángeles para ser o homem, são falsos. São falsos ministros. Não me importa que a tradução está errada. Fomos enganados, hermano Diógenes, não me importa. Porque eu não supo a verdade. Eles poderiam buscar e descobrir por si mesmos. Sim, correto. Eles não podem dizer que o hermano Branham é um profeta de Deus e ao mesmo tempo dizer que ele cambiou seu pensamento acerca da palavra de Deus. Solamente um falso profeta poderia cambiar a ser isso. Sim, correto. Estudamos no domingo passado, vou repetir outra vez aqui, sei que está nesse texto, que se Pablo disse que se alguém vir a você com uma segunda revelação, o vídeo que eu falei sobre a deidade, sobre a palavra, e vindo com outra revelação, uma segunda, é falsa, é anátema, é maldito. Sim, correto. Então, vamos cambiar isso? Não. Se alguém nessa mensagem viene hasta você com uma segunda revelação, é maldito e está amaldiçoando o seu povo. Sim, correto, porque torce a palavra. Sei que isso é rude, sei que isso é difícil, mas há que ser dito. Tiene que ser dito. Amém. Amém? Então, o hermano Branham aqui não estava falando de ángeles criando o homem. ¿Sí? Ele estava solamente criando uma situação, ¿sí? Onde Deus disse, ángeles, venham, ¿sí? Vamos, laras. ¿Sí? O hermano Branham me disse em e-mail, quizás o hermano Branham
quisiera decir, let us make, la palabra make, ¿sí? Hagamos. Sí. Pero él dijo, como él era un profeta de Dios, Dios seguró a su profeta. Fue esa explicación del hermano Brian para mí. Dios seguró, ¿entiende la palabra seguró? Reteve. Dios lo retuvo, lo corrigió. Retuvo. Ah, lo retuvo. Retuvo para no decir esa otra palabra make, porque así sería un error. Sí, lo detuvo, Sí, hermanos. Si él tuviese dicho, let us make, hagamos, sí, sería un error. El hermano Brian estaría fuera de la palabra. Sí, el Espíritu lo hubiera detenido ahí. Sí. Amén. Entonces, ¿por qué que el Espíritu Santo hizo con él? Porque él era un profeta de Dios. Ahora, ¿por qué que Dios permite que otros hagan errado y hasta traducen errado? Porque no son de Dios, hermano. Correcto, no son de Dios. Ou pelo menos são de Deus, pero não estão com o Espírito de Ele. Pode ser de Deus, pero aún estão enganados com o sistema do homem. Sí. ¿Sí? Não devemos ser radicales, ¿sí? Pero en verdad, hermanos, ese es un problema cuando usted no tiene el mismo espíritu que escribió la palabra de Dios y no tiene el mismo espíritu de los profetas que le revela e interpreta la palabra de Dios para usted. Sí, es correcto. Si usted no tiene ese mismo espíritu, usted va a comprender todo de una otra manera. Todo errado, amén. Todo errado. Entonces, voy a repetir. Esta traducción equivocada ha sido usada por los ministros unicistas como la única prueba disponible, porque no hay otra, ¿sí? De que el hermano Branham entonces había cambiado su interpretación de las escrituras. Pero nada de eso tiene sentido alguno, ya que enseguida, como dijo usted, Dios, siempre cuando Dios hizo cualquier cosa, el Hijo decía, no soy yo quien lo hago, ¿sí? Sino mi Padre. Amén. Esto porque Dios siempre usó a su Hijo para crear, y no ángeles. Sí, es correcto. Aunque fuera Dios mismo el verdadero y único creador. Entonces la Escritura dijo que Dios habló con su Hijo. Esa interpretación del profeta. Sí, Hagamos a nuestra imagen, los hombres a nuestra imagen. Los ángeles no son creadores, ellos son criaturas. Y él solamente podría decir eso para su Hijo, porque el Hijo de Dios no es una criatura. Estudiamos en el último domingo correcto. esa enseñanza ariana de Ario. ¿Sí? No sé si ustedes comprendieron aquello que Sí, hablamos sobre eso. Los arianistas, los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo es una criatura, la primera criatura, la mejor, la grande criatura buenísima de Dios. No, no es una criatura, es una parte de Dios, ¿sí? De su sustancia, ¿sí? Vino del seno, Sí, del seno de su Padre. de su Padre. Sí, correcto. Entonces, esto porque Dios siempre usó su Hijo y no ángeles, aunque fuera Dios mismo, que era el verdadero y único creador. Se realmente el hermano Branham estuviera diciendo al principio de ese párrafo que eran los ángeles que estaban allí creando junto a Dios, entonces lo que él debería haber dicho a continuación sería que no fuimos nosotros los ángeles, pero fue nuestro Padre en nosotros quien hizo todo eso. Quien hizo todo eso. Si eso hubieran dicho los ángeles. Si fuesen los ángeles, hagamos ángeles, el hombre, ¿sí? Porque enseguida, a continuación, él dijo que el Hijo dijo, no soy yo, es mi Padre en mí. Amén. Pero si eran seus ángeles, él debería continuar con ese mismo pensamiento. Sí, claro. Oh, no somos nosotros los ángeles que criamos, no, no. Es Dios, nuestro Padre, y nosotros los ángeles que criamos. Amén. Pero él va a decir, no yo, Hijo, pero el Padre en mí que crió. Ah, correcto. Amén. Armoniza con la Biblia. Biblia. Sí, 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 pero esa traducción de la voz de Dios crea una bagunza, Una ahí, confusión. una confusión. Añadieron lo que No está poner. correcto. Ah, sí, correcto. Amém? E essa é a única expressão que eles usam, não há outra. Aunque esse ministro diga, há muitos sermões, oh, eu gostaria muito de estar allá nesta reunião. Hermano, me dá mais outras declarações, me dá mais sermões. Oh, sim, não vai encontrar. No hay. Ah, Veja o que a tradição faz com os ministros. Haciendo afirmações nas quais eles não podem provar para você. no pueden respaldarlos con la Não Biblia. podem respaldar com citas nem com mensagem. Ah, correcto. Nem com a Bíblia, melhor. Então, você sabe que os ángeles são uma criação de Deus. Ah, sí, claro. E por meio de quem Deus hizo a criação? Não foi por meio de seu Hijo? Amén. Sí. Então, os próprios ángeles têm que ser uma criação do Hijo.
Ah, sí, porque... o de Dios por medio de su Hijo. Sí, claro. ¿Sí? 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios vivo. Así que lo primero que Él creó. Ahora, algunos de ustedes quieren saber de mi historia de Génesis. Dios dijo, hagamos al hombre. Lo primero que Él creó fueron los ángeles. Las primeras criaturas de Dios fueron los ángeles. Pero ¿cómo que Dios creó a esos ángeles? Por medio de su Hijo. Correcto, por medio de su Hijo. Entonces, vea, esta traducción equivocada cria lo que chamamos de um sonido incierto. Sonido incierto. Sonido incierto e hace de William Branham um mal intérprete da palavra de Deus. Sí, correcto. Lo hacen falso, sí. Então, qualquer que pense ser lleno do Espírito Santo dirá que Deus lhe concedeu a interpretação correta de sua palavra. Sí. Pero el hermano Branham dijo que a melhor maneira de conferirlo é ver a suposta interpretação se não se contradice com o resto das escrituras. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque se creemos que a Bíblia é Deus mesmo em la forma de escritura, Ah, sí. então uma escritura deve ser interpretada por outra. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia, a própria Correcto. Bíblia. La Biblia se A interpreta. palavra se interpreta pela própria palavra. Sí, amén. O Espírito Santo vai usar hasta mesmo sua própria palavra para revelar e interpretar para você. Sí, correcto. Mensaje del hermano Branham, Hebreos capítulo 6, número 2, de 57. Pero agora, se nos humilhamos e somos bem sinceros, e realmente venimos com um propósito, el qual é aprender, eu também quero aprender. E a Bíblia está escrita, disse, ella es, las escrituras não são de interpretação privada. Isso significa que a escritura deve interpretar a escritura. Ah, correcto. A Bíblia interpreta a Bíblia. La Biblia interpreta la Biblia. Amén. Vem, cada escritura deve interpretar a la outra. Sí. Por toda a Bíblia, para hacerla uma gran cosa. Amén. Porquanto Deus não pode cambiar, pois Ele é o incambiável Deus. Sí, correcto. Pero nuestro profeta, que pena, é um profeta cambiável, sim? Sí, cambiaba las palabras. Cambia a Sí. palavra, interpreta, mezcla muitas coisas. Esse William Branham que os unitários creem não é o mesmo William Branham que nós conhecemos Não. em suas citas. Criaram outro William Branham. Sí, tienen otro. Criaram outro mensagem. Amén. Criaram uma outra doutrina. Criaram um outro Deus para adorar. Sí. Otro Jesús. Estou explicando para você entender o que uma interpretação equivocada da palavra pode ser. Sí, ellos se armaron a un Você Dios. cria um outro Deus, outra palavra, outra doutrina, porque a palavra de Deus solamente pode interpretar a palavra. Sí, correcto. Tiene que A palavra de Deus não vai respaldar, compreende a palavra respaldar, dar una doctrina errada. apoiar doutrina errada, Correto. uma interpretação errada. Sí, es correcto. Então, você não encontrará uma só escritura que contradiga a si mesma, irmãos. No, la Biblia no se contradice. ¿Eh? Amén. Não, que vai contradizer a si mesmo em uma outra escritura. Deus não deu na palavra a um profeta e logo outra palavra diferente para ele mesmo profeta ou para algum outro, porque Deus não cambia. Ah, correcto. Então, a escritura sempre será interpretada por alguma outra, pois elas não entram em contradição. Las palabras. Assim como os profetas de Deus tampouco se contradizem. Correcto. Amém? Então, quando o hermano Branham usou a escritura de Gênesis 1:26 para dizer que Deus usou a seu Hijo para a criação de todas as coisas, ele tinha mais escrituras para interpretar dessa maneira. Porque ele dijo que a escritura interpreta a escritura. Sí, correcto. ¿Sí? Lo ¿Y dice. nosotros tenemos otra escritura? Sí. La carta de Pablo a los Efesios, Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Por medio de Jesús el Cristo. Jesús. Hagamos al hombre. ¿Con quién Dios estaba hablando? El Padre estaba hablando con su Hijo. Correcto, con su Hijo. La Escritura interpreta la Escritura. Armoniza de esa manera. Amén. E foi dessa maneira que o hermano Branham dijo em vários outros sermões suyos. ¿Sí? Jesús acerca de la autoridad de la palabra de 54. Oh Dios que creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas, inclusive los ángeles también. Sí, claro. Sí, las primeras criaturas, sí. Sí. ¿De qué manera, hermano Branham?
por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, correcto. Amén, la Biblia. No, los unitarios no creen que Dios tuvo un hijo para criar. Dios usó ángeles para criar. Somos la imagen de ángeles, ¿sí? Sí, ángeles creadores. Que nada. Eso no es mensaje, eso no es Biblia. Lo que sea que Él te diga, hazlo. De 54. Padre misericordioso que creó los cielos y la tierra, que trajo todas las cosas por Jesucristo tu Hijo. Amén, tu hijo. Águas de separación, de 55. Oh Dios eterno que formó los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas por Jesucristo, a quien amamos y apreciamos. Amén. Pero, ¿qué crees, hermanos? Hay pseudos ministros de este mensaje querendo sustituir todas essas declarações aqui del hermano Branham por um solo sermão mal traduzido. Não, Deus não usou hijo para criar, Deus usou ángeles. Habló com os ángeles. Hagamos isso, hagamos o cielo, hagamos a terra, hagamos o homem. Vamos, ángeles. No armoniza. Sí, no armoniza. Não está correto. Claro que Amém? no. Então, não há absolutamente nenhum sermão donde el hermano Branham hubiera dicho que Dios crió todas las cosas por medio de sus ángeles, pues eso lo haría un falso intérprete de la palabra de Dios. Un falso profeta, correcto. Amén. Pero nosotros tenemos en el mensaje, como dije, predicadores que dicen que el hermano Branham cometió errores en el pasado y que después Dios lo corrigió. ¿Sí? Outros han usado incluso el argumento de que às vezes el hermano Branham, William Branham, era um homem predicando a palavra de Deus, e outras vezes era Deus en el William Branham que predicava. ¿Sí? Às vezes era William Branham predicando, outras vezes era Deus e William Branham predicando. Há intérpretes de mensagem dessa maneira. Que hablan de esa ¿Sí? manera. Então, cada vez que se enfrentam a declarações que consideram estranhas, né, e ridículas, ¿sí? El Padre y Hijo, hagamos, ¿sí? Suena ridículo para ellos. Ah, no lo Então, creo. toda vez que eles se deparam com essas coisas, um ser sobrenatural que engendrou um outro ser sobrenatural, porque o Padre e o Hijo são dois seres, já explicamos isso. Sí, está claro ¿sí? eso. Então, o que eles fazem com essas coisas estranhas, ridículas para eles? Simplesmente preferem usar o argumento de que há certas coisas, como essas, que ele falou sobre a divindade, que estavam equivocadas. Eles dizem que era um erro. Porque allí seria o que o homem William Branham hablando, não Deus, o intérprete em seu profeta hablando. Não, era o homem William Branham hablando. Se equivocó el hombre ahí. ¿Sí? Pero la verdad es que ellos no están aceptando que el hermano Branham tenía la interpretación de la revelación divina de la palabra. Sí, es lo que No habla. están aceptando. Cuando ellos usan esa interpretación, no aceptan el hermano Branham en su divino ministerio. Sí, correcto. ¿Sí? No lo acepto. Porque fue vindicado por Dios. Sí, amén. Porque el hermano Branham dijo que durante todo su ministerio jamás necesitó corregir algo que él enseñó de las Escrituras. Correcto. Ya leí eso para ustedes, pues voy a leer otra vez, porque muchos que después escuchan las grabaciones no escuchan las otras donde decimos, por eso que es necesario decir. Sin embargo, ustedes ya escucharon aquí, yo leí, voy a leer otra vez. Cuenta regresiva de 62. Así que en estos 32 años de ministerio, yo he tratado de permanecer fiel a la palabra. Yo no sé de nada que yo alguna vez tuviera que cambiar, porque yo solamente lo leí en la Biblia, dije solamente lo que la Biblia dice, y dejo esto que se vaya de esta manera. Así que yo no he tenido que volver atrás o reajustar, pues estoy diciendo que él hizo. Correcto. Porque yo simplemente digo esto de la manera que la Biblia lo dice. Amén. La simiente no es heredera con la cáscara. Yo nunca he cambiado ni una tilde en mi doctrina. La primera cosa con la que comencé, ¿cuándo fue? 1933. 33. Porque lea el contexto del sermón y va a empezar diciendo, lo hirió rayo. O sea, ¿desde cuando empecé? 33. Aún creo lo mismo en esta noche. 65 él predicó eso. Sí, 30 y tantos años, él dijo la misma cosa que yo dije allá. Estoy diciendo ahora. no lo creo. Pero los ministros de mensaje no creen eso. Ajá. Dicen que el hermano era un mal intérprete da palavra. Sí, lo dice. Sí. Ou seja, eles não dizem isso abertamente, pero sus enseñanzas levam para esto. Sí, su ¿Sí? actitud hacia la palabra lo dice. Amén. Entonces, usted puede querer reajustar, usted puede reajustar lo que el hermano Branham dijo con una traducción diferente.
Pero aún así, eso no cambiará lo que él habló o enseñó. Usted no puede cambiar lo que el hermano Branham dijo. Claro que no, ahí está. Tampoco su enseñanza. Por lo tanto, el hermano Branham no pudo haber recibido una revelación y después Dios le dio otra revelación diferente. Sí, no puede ser. Lo que Dios puede hacer es añadir más revelación a su profeta, A dar más y más. pero nada de lo que Él le añada más podrá alterar lo que ya se ha revelado anteriormente para Él. Correcto. Cuando los unicistas del mensaje dicen que el hermano Branham añadió algo que alterase su interpretación doctrinal, entonces lo hacen un profeta anátema. Profeta falso. ¿Sí? Yo ya leí, voy a leer de nuevo, una exposición de las 7 edades de la iglesia. Fueron los apóstoles quienes trajeron la Biblia original al pueblo. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado. Pablo era un intérprete de la palabra, porque Dios le habló sobre la palabra y le dio la revelación. Correcto. Entonces, cuando usted lee una palabra, una carta de Pablo, una epístola, es Dios en Pablo escribiendo, hablando allí con usted. Sí, correcto. Sí, Pablo sabía que era Dios quien le había hablado y por eso dijo, aun si yo viniera, yo mismo viniera y procurara darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué originalmente, sea yo anátema. Maldito. Oh, sí, el hermano Branham dijo, el padre habló con su hijo, hagamos el hombre. No. Él cambió su enseñanza, Dios le corrigió, ¿sí? No, Dios habló con sus ángeles, ¿sí? Están haciendo de William Branham un anátema. Sí, correcto. Anatema. Sí, Perdón, en nuestra pronuncia es anátema. Sí. Anatema, ¿sí? Sea yo un anatema. Amén. Entonces, algunos de este mensaje están intentando decir que William Branham tuvo que cambiar su enseñanza original sobre la divinidad y dar una segunda revelación. Estão haciendo de William Branham un anatema. Sí, un profeta falso. Prosseguindo aqui, vê usted, Pablo sabia que aquela primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Pero cree, mis hermanos, eso es lo que algunos ministros en este mensaje están sugiriendo que Dios hizo a su profeta William Branham. Dio para usted una segunda revelación. Sí, sí. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo cambio en pensamiento. Sí, que Dios cambia. Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación, como lo hizo en el huerto de Edén, cuando prometió la simiente a la mujer y luego estableció que aquella simiente tenía que venir a través de Abraham y después dijo que vendría por la sangre de David, pero era la misma revelación. Solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Sí, correcto. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. La simiente vino exactamente como fue revelado. Aleluya. Amén. E vê usted lo que estavam haciendo aqueles apóstolos falsos? Eles vieram com sua própria palavra. Oh, hermanos. Tenemos falsos apóstolos na mensagem também. Sí, correcto, también tenemos falsos. Falsos. Los efésios conheciam a palavra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo. Se encontraron cara a cara com aqueles apóstolos falsos e lhes dijeron, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo, por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. Correcto. Vuelva a la interpretación correcta de la palabra. Amén. Não é usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Amén. Es la Biblia con la que los probamos. Amén. Correcto. Amén. Entonces la escritura interpreta la escritura misma. Fue eso que el hermano Branham dijo para nosotros. Por lo tanto, por extraña que parezca a alguien, las escrituras deben ser aceptadas de la manera en que fueron escritas. Amén. Assim como a interpretação que Deus proporciona sobre elas por meio dos seus profetas. Você deve aceitar a cinta da maneira como elas estão ali, mostrando para você, como você ouve, escuta. Correcto.
Los señales de su venida, de 62, parece que ustedes não têm traduzido, pelo menos não pela voz de Deus. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se manifestó habitada entre nosotros. Viene aquí entre nosotros la palabra de Dios, la semilla hablada del propio jardín del Edén. Quando cada semilla produzirá segundo sua espécie. Isso mesmo, assim é. Quando Eva se volvió pervertida e escutou na mentira del diabo e aceitou na semilla equivocada en el vientre de sua alma ou de sua mente, ¿sí? Para crer na palavra torcida, não queira torcer qualquer palavra de Deus. Quiera torcer la palabra de Dios. Sí. Diga exatamente o que diz a Bíblia. Amén. Sí. E podemos aqui também aplicar a las cintas. Diga exatamente o que diz las cintas. Diga lo que digan así. Sí. A Bíblia diz que nenhuma profecia é de interpretação privada, porque a profecia foi dada por los profetas e a palavra do Senhor vino a los profetas. Eles interpretam de la maneira que era. Sí, yo lo interpreto. Los profetas vão interpretar para você da maneira como a palavra foi escrita. Sí, correcto. Então não há discussão com isso. Não há. No, debe armonizar ahí. E veja, foi exatamente o que William Branham hizo. Pois ele, como profeta de Deus, tinha a interpretação divina da palavra de Deus, por lo que não devia atribuir-se a ele nenhum erro doutrinal que lhe hiciera sostener uma revelação equivocada. Pois estão fazendo isso. ¿Sí? Vou ler agora aqui. A idade da igreja de Tiatira. A Igreja Católica não lhe permite a sua gente ler a Bíblia, porque eles dizem que o sacerdote é o único que pode interpretar divinamente essa palavra. Será que só na Igreja Católica é isso, irmão? Em outros lugares também se passa isso. Não confie apenas em lo que eu estou dizendo a você. Não, mas, meu pastor, eu estou lendo a Bíblia, na coisa, você está... Não, escute o que eu estou ensinando para você. A interpretação que eu estou dando a você. Há ministros que não querem que as pessoas olhem as cintas ou leiam a Bíblia. Correcto. Porque quando você, como você mesmo me disse, sim, creio que foi ayer ou antes de ayer, sim, o irmão José aqui teve muitos problemas no início quando foi predicar a mensagem, porque os galinheiros aí disseram, não, irmão José, você está dizendo uma coisa, pelo não é o que a Bíblia disse, bueno, me mostre, e eles não sabiam fazer isso. Sim, o irmão José sempre estava dizendo, os irmãos, o que a Bíblia disse. Correcto. Sim, então o que foi necessário fazer foi o que o irmão José hizo, que foi se afastar, porque eles disseram, você não está com toda a Bíblia, você está dizendo uma coisa que não é o que estamos dizendo, em verdade, ele estava dizendo não o que eles estavam dizendo, o irmão José estava dizendo o que a Bíblia estava dizendo, o que as cintas estavam dizendo. Correcto. Sim? Amén. E aonde o irmão José quisesse mostrar para eles, não, se queda com o que nós estamos explicando aqui. Sim, porque eles pensam que eles, por serem supostamente intérpretes da palavra, podem cambiar a palavra. Não. Cambiar la palabra. Você vai ser o intérprete da palavra. Um ministro pode ser, como um profeta pode ser, desde que o intérprete, o Espírito Santo, esteja nesse ministro. Amén. Então, esse ministro vai dar a você a interpretação correta, a revelação. Pero creio que hasta esta altura você já compreendeu. Não é o homem que vai revelar, é Deus que vai revelar. Solamente Ele, Espírito Santo, que vai revelar. Então, bueno, essa é a verdadeira interpretação de um profeta. Um profeta tem a interpretação divina da palavra de Deus. Amén. Correcto. Um profeta tem a divina interpretação da palavra. Sí, así es. Amén. Tem a divina revelação. Né? Seguro que sim. Como pode uma pessoa chamar alguém profeta e logo dizer que eles têm a revelação equivocada? Então não é profeta. Entonces no es profeta. O profeta tem a sabedoria divina, ou a divina revelação da palavra? Ou é um profeta, sim, pero há erros. Diziam isso acerca de William Branham. Ou é um profeta de Deus quando hacía señales, com sanidade, com interpretações dos pensamentos de los corazones, ¿sí? Pero quando se trata de teologia, De sim, doctrina. de doutrina, está equivocado.
¿sí? Podría citar aquí algunos hermanos que dijeron eso abertamente para el hermano Branham, o algunos que no dijeron abertamente, pero escribieron después que él partió, ¿sí? Ahora no recuerdo sus nombres. Gordon Lindsay fue un, ¿sí? Hay un otro administrador de sus campañas también que escribió, la teología del hermano Branham estaba errada, ¿sí? Y hablaron mal ya que se fue. Decían que era un profeta por causa de sus señales, pero su enseñanza estaba equivocada. El hermano Branham dijo, usted no puede llamar a alguien de un profeta y decir que él está equivocado. Un profeta tiene la interpretación divina de la palabra. Sí, está correcto. Nunca va a dar a usted una segunda revelación, No, él no una cambia. segunda interpretación. Él sería un anatema si hiciese eso. Ah, sí, correcto. ¿Sí? Profetal, sí. ¿Cómo puede una persona llamar a alguien profeta y luego decir que ellos tienen la revelación equivocada? Eso tiene tanto sentido como el eterno oficio de hijo otra vez. Sí. Sí, no existe el hijo eterno, ¿sí? No es razonable. Ve ustedes, ve. Un profeta quiere decir el intérprete correcto. El intérprete correcto. Aquel a quien vino la palabra del Señor. La revelación vino a él. Amén. La revelación divina, la interpretación correcta de la palabra viene a un profeta. Un profeta del Señor. Amén. La palabra profeta quiere decir un intérprete de la palabra divina. O sea, es un revelador. Sí, amén. Dios en él. Entonces, hermanos, siendo el hermano Branham un profeta de Dios vindicado, eso significa que él poseía la verdadera interpretación para usted de la revelación de Jesucristo para la novia, para ese tiempo del fin. Sí, amén. Amén. Señor, ¿es esta la señal del fin de 62? Pero tendrá que ser un profeta divinamente dirigido para que la palabra de Dios le llegue a él con la verdadera interpretación de la revelación de Jesucristo. Amén. Así tiene que ser, que Dios nos ayude. Sí, amén. Entonces, usted va a tener la verdadera interpretación de la revelación de Jesucristo cuando usted oya, escucha, ¿sí? A un profeta divinamente dirigido. Y William Branham fue un profeta divinamente dirigido. Sí, correcto. Por lo tanto, hermanos, nada debería ser entonces o quê? Alterado, nada. Tanto lo que está en la Biblia como en las cintas, incluso con la traducción. Sí, querer cambiar algo, una palabra con una traducción. Altera. En Brasil tenemos también esos otros problemas, hasta otros ministerios también. No es solamente la voz de Dios, no, hermanos. Hay otros ministerios que también traducen los mensajes, y escuchando o leyendo, confrontando con el inglés. Con el inglés. Vimos também alguns errores. ¿Sí? E se pode criar doutrinas e ismos Con errores. com um erro Sí. de uma tradução. Então, isso é muito peligroso porque isto vai resultar em uma interpretação particular e errônea da palavra de Deus, o que genera muerte e separação. Ah, correcto. Uma interpretação equivocada da palavra de Deus vai generar muerte e separação, al igual que el del Jardim del Edén. Ah, amén. Mensaje de William Branham, Companheirismo de 62. Por lo tanto, qualquer credo, qualquer coisa que pueda añadir algo a la palavra de Deus, ou sacar, tirar qualquer coisa de ella, es muerte hacerlo. Correcto. Es muerte hacerlo. Sí, alterar la Como fue para ela al principio, es una pena de muerte tomar o tirar, sacar o añadir. Solo acepte la forma en que ella dice. Amén. La Biblia dice, no es de particular interpretación. Entonces espere, no comprende, está bien. Ore a Dios. El Espíritu Santo que usó aquele hombre allá en la Biblia para escribir, el mismo Espíritu Santo va a venir hasta usted para dar a usted la revelación. Correcto. Não se antecipe com a interpretação humana tuya. Espere em Deus. Ele vai revelar a você. Sí, amén. E já está interpretada. Só leia e creia. Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Por lo tanto, é sua palavra o que temos que suportar. Amén. Amém. Outro mensagem: Deus ocultando-se em la simplicidade, luego revelando-se em la misma. La Bíblia nunca cambia.
cambia? No, la Biblia no cambia. A Bíblia sempre é igual. Por isso eu sempre digo, as Escrituras dizem, e com isso me quedo. Porque a Bíblia não é de nenhuma interpretação particular. Assim que ustedes metodistas, bautistas, pentecostales, e por que também não dizer ustedes creyentes del mensaje, ¿sí? Não tratem de acomodar sua própria interpretação dizendo, não quer dizer isso, sino esto. Quer dizer exatamente o que disse exatamente. Amén, sí. Alguém me dijo, como pode ser? Eu não sei como. Não é para que eu lo diga, é negócio de Deus arreglar isso. Ele é quem lo dijo, eu não. E Ele arreglará lo suyo. Sí, correcto. Então, apenas aceite a maneira como está. Aceite a maneira como está. Então, há muitos intérpretes, pero só há um intérprete que é Deus mesmo. Amén. Amém? Amén. El Cristo identificado em todas as edades. Hoje temos tantas pessoas dizendo, bueno, nós como el fulano, creemos que isto é assim, ¿sí? El hermano tal, maestro tal, predicador tal, dijo que é dessa maneira. El outro grupo disse, nós como el fulano, ¿sí? Creemos que é assim. Mira, tienes tantas interpretações. Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele interpreta sua própria palavra. A Bíblia diz, não é de uma particular interpretação. Deus mesmo la revela. Sí, amén. Amém. Então, eu pergunto a você, foi o hermano Branham um mau intérprete da palavra de Deus, irmãos? Foi um mau intérprete? No, para mí no. Pero Deus usou al hermano Branham para revelar sua interpretação para a igreja, para a noiva de Jesucristo. Amém? Porque ele era, sim, um profeta vindicado por Deus para isso. Sí, correcto. Dios lo vindicó. Amén. Pero foi dito que o diabo enviaria também a seus ángeles, os chivos rudas, Los chivos sim, mudas. para hacer o pueblo de Deus presumir sobre a palavra. Vou ler esse mensagem aqui de William Branham e já encerramos esse estudo. Amém? Presumindo de 62. Ele disse que em los últimos dias o diabo enviaria a seus ministros como ángeles de luz, tratando de trazer algo novo, uma nova revelação. Un nuevo mensaje. E estavam usando nomes de profetas, estavam usando a Bíblia. Sim. Eles usam a Bíblia e usam o profeta de Deus para trazer um novo ensinamento, sim. Sí, correcto. Sí, lo hace. Algo para tornar isso algo mais popular, algo mais educado, não crees? Isso é o que hizo Eva e quedou em apuros. Quédate com a palavra. Amém. Amén. Não presuma, acepte a palavra de Deus. Eva presumiu que estava bem. Deus é um Deus bueno, você sabe que Ele não lo haria. Certamente o Senhor não hará isso ou lo hará, pero Deus lo havia prometido. Deus tinha que hacerlo. Era dever de Deus fazer isto. Agora, não presuma, solamente creia. Solo creia. Ya. Então, solamente aceite, hermanos, a palavra como ella é. E as promessas que em ella estão contenidas, estão escritas, se convertirão em uma realidade para você. Una realidad. E as bendições que estão allí serão para você, Amém. se você aceitar da maneira como ella é. Sí, correcto. Amém? Amén. Amén. Esse simples, sencillo estudo que queria trazer para vocês. Muy Amém? bueno. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, agradecemos por esse breve tempo que aqui tivemos para relembrar o que as tuas escrituras dizem e o que o teu profeta nos ensinou sobre o que elas dizem. Hoje entendemos um pouquinho mais, Senhor, de que tu usas um profeta para ser o revelador da tua palavra. Tu usas um profeta divinamente inspirado por ti para dar a revelação e a interpretação da tua palavra. Mas nós entendemos, Senhor, que a menos que nós também tenhamos o mesmo Espírito que estava na Bíblia e o mesmo Espírito que esteve nos teus profetas, não poderíamos compreender e aceitar a tua palavra da maneira como ela está escrita. Para nossas mentes, verdadeiramente, Senhor, algumas coisas são estranhas, ridículas, como disse o teu profeta, mas se foi ditas por ti, nós aceitamos e nos rendemos inteiramente ao que tu disse nelas. Amén, Señor.
Então, Senhor, ajuda os teus filhos aqui, essa pequena igreja, a se manter firme nessas coisas que alguns chamam de ridículas. Ó Senhor, se são ridículas, então que eles nos deixem com a nossa ridicularidade, porque estamos muito melhores assim, sendo ridículos, crendo nas tuas ridículas palavras, do que crer nas palavras sensatas dos homens que interpretam a tua palavra sem a tua unção, sem a tua revelação. Que tu nos ajude, Senhor, a sermos cada vez mais humildes, porque é aos pobres que tu revelou o Evangelho. Aos pobres, aos simples, aos humildes, que tu tens revelado a tua palavra. Que isso, Senhor, apenas nos ajude a nos aproximar mais e mais de ti, como filhos que tu quer que nós sejamos. Que tu nos conceda mais e mais da tua divina palavra. E que se em algum momento lermos algo, ou escutarmos alguma coisa que o teu profeta disse e não compreendemos, e esperamos no tempo de ti, para nos dar a tua revelação. Porque a tua palavra disse que as coisas encobertas pertencem a ti, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, a todos que creem juntamente conosco. Então, Senhor, nos ajude a igreja que aqui está, ajude a todos os teus filhos, que eles possam compreender a tua palavra e serem transformados por ela. Assim pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hermano José.